Existem encontros que mudam destinos, existem vozes que atravessam o tempo, e existem quedas que não nos humilham, mas nos levantam para algo muito maior. No dia 25 de janeiro, a igreja não celebra um nascimento nem um martírio. Celebra algo ainda mais profundo, uma conversão. A conversão de um homem que acreditava estar certo, mas estava cego. De um perseguidor que se tornaria apóstolo. De Saulo de Tarso, que o mundo passaria a conhecer como São Paulo. E essa não é apenas a história de um homem do passado. É a história de todos nós que um dia fomos alcançados pela graça quando menos esperávamos. Mas afinal, quem era Saulo de Tarso? Para entender a força da sua transformação, precisamos primeiro conhecer o homem que ele foi. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, numa família judaica rigorosa, da tribo de Benjamim. Ele não era uma pessoa qualquer. Era cidadão romano, um privilégio raro. Era culto, fluente no grego, a língua universal da época, e foi formado aos pés de Gamaliel, simplesmente um dos maiores mestres da lei de Israel. Desde jovem, Saulo foi um fariseu zeloso, ou seja, alguém apaixonado pela lei de Moisés. Para ele, ser fiel a Deus significava defender a tradição judaica com uma firmeza absoluta, com toda a força da sua alma. E foi com essa mentalidade que ele viu surgir o movimento dos seguidores de Jesus de Nazaré. Para Saulo, eles não eram apenas um grupo diferente. Eram uma ameaça, uma heresia perigosa que, em sua visão, poderia destruir a fé do povo de Israel. Ele estava convencido de que, ao perseguir os cristãos, estava servindo a Deus. Por isso, ele perseguia, consentia em prisões, castigos e até mesmo na morte. Os Atos dos Apóstolos nos contam que ele estava presente, aprovando a execução, quando Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado. É importante entender isso. Saulo não era um homem mau por natureza. Ele era um homem convicto, cheio de zelo, mas cego por esse mesmo zelo. Ele acreditava fazer o bem, mas na verdade lutava contra o próprio Deus. E essa luta o levou para o caminho de Damasco. Com cartas de autorização dos líderes religiosos em mãos, Saulo partiu determinado. Seu objetivo era claro: encontrar e prender os cristãos de Damasco e levá-los acorrentados para Jerusalém. Imagine a cena. Ele cavalga sob o sol do meio-dia, seguro de si, com a certeza de que está cumprindo a vontade de Deus. Sua convicção era absoluta, mas é justamente aí, no auge da sua certeza, que a graça o surpreende. De repente, uma luz vinda do céu, muito mais forte que o sol, o envolveu completamente. Saulo, o homem poderoso, o perseguidor, caiu por terra. E então ele ouviu uma voz que mudaria tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, tremendo, sem entender o que estava acontecendo, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta que ele ouviu derrubou não só o seu corpo, mas todo o seu mundo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, tudo desmoronou. A lei que ele defendia com tanto fervor, as certezas que carregava, o orgulho religioso, a sua identidade, tudo caiu por terra junto com ele. Quando tentou se levantar, percebeu que estava cego. O homem que acreditava ver tudo com clareza, agora precisava ser conduzido pela mão, como uma criança. Ele era totalmente dependente. Ele foi levado para Damasco e ali começou a segunda parte da sua conversão. Uma escuridão que cura. Por 3 dias e 3 noites, Saulo permaneceu cego. Não comeu, não bebeu. Ele apenas rezou. Aquela cegueira física era um reflexo perfeito da sua cegueira espiritual, mas era ali, na quietude, na impotência e no silêncio, que Deus estava trabalhando em seu coração, quebrando o homem velho para construir um novo. Enquanto isso, o Senhor falou em uma visão a um discípulo chamado Ananias.
Deus pediu que ele fosse até a casa onde Saulo estava e orasse por ele. Ananias hesitou, e com razão. Ele disse: Senhor, eu ouvi falar muito desse homem, de todo o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. A fama de Saulo era terrível, mas a resposta de Deus revela o mistério da sua escolha. Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão, levantou-se e foi batizado. O homem que chegou em Damasco para aprender, agora era um irmão na fé. Saulo não era mais o mesmo. A conversão de Paulo não foi apenas um momento emocional no caminho. Foi uma mudança radical de vida, uma inversão completa de direção. Aquele que perseguia a igreja agora anunciava Cristo nas sinagogas. Aquele que destruía agora edificava comunidades. Aquele que impunha a lei como caminho de salvação agora proclamava a graça gratuita de Jesus Cristo. Saulo se tornou Paulo, o apóstolo das nações. Ele viajou incansavelmente pelo mundo conhecido, fundando igrejas, enfrentando perseguições, prisões, naufrágios, fome e rejeição por amor ao Evangelho. Ele escreveu cartas que se tornaram o coração do Novo Testamento, moldando a teologia cristã para sempre. E ele resumiu toda a sua nova vida em uma frase poderosa que atravessa os séculos: Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida de Paulo nos ensina uma verdade consoladora. Ninguém está longe demais do amor de Deus. Ele não escolhe os perfeitos, mas capacita e transforma aqueles que se deixam encontrar, os disponíveis. É por isso que no dia 25 de janeiro, a Igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. Não celebramos para lembrar o seu passado de pecado, mas para glorificar o poder infinito da misericórdia de Deus, que transforma um perseguidor no maior dos missionários. Paulo nos lembra que Deus pode entrar na nossa história quando menos esperamos. Ele nos mostra que Deus pode usar até os nossos maiores erros e nossas cegueiras para realizar um propósito maior. E, acima de tudo, a história de Paulo nos garante que nenhuma vida está perdida quando se encontra verdadeiramente com Cristo. Talvez hoje você também esteja em um caminho de Damasco. Talvez você carregue certezas que precisam cair por terra. Talvez você, como Saulo, acredite estar vendo tudo claramente, mas precisa enxergar de novo com os olhos da fé. A conversão de São Paulo nos convida a fazer a mesma pergunta que ele fez, com um coração aberto e humilde: Senhor, quem és tu? E a ter a coragem de ouvir a resposta e deixar que ela mude a nossa vida para sempre. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que a graça de Deus encontre você onde quer que você esteja.